Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versos de 6 a 12. Apocalipse, capítulo 14, verso de 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta em a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos nesse momento pedir a tua graça e a tua misericórdia, Pai, para a leitura e a exposição da tua palavra. Que agora, Senhor, os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor. E que o Senhor esteja dando conhecimento, entendimento, para que possamos não só entender a tua palavra, mas guardá-la no nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no capítulo 14, né? E como nós havíamos dito, há uma sequência aí que João sempre segue, falando das coisas que iriam acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. E nós percebemos claramente que o livro de Apocalipse ele se refere à plenitude dos tempos, ou seja, aquele momento logo após da ressurreição e ascensão de Jesus para a sua segunda vinda. E nessa perspectiva nós vemos João descrevendo esses momentos. E é interessante que todas as vezes que João chega próximo ali ao dia do juízo, onde as coisas se tornam cada dia mais apertadas, não somente sobre o mundo, mas também o mundo se voltando contra os crentes, contra a igreja de Cristo, nós vemos ele mostrando o status e como a igreja de Cristo sai vitoriosa em todas essas situações. É o que nós estamos vendo aqui no capítulo 14, no início. Depois de falar da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, da operação do erro, a perseguição aos crentes, nós vemos no capítulo 14 o Senhor mostrando qual é a situação dos crentes, a situação futura, mostrando a glória dos crentes. E eu creio que isso é consolador, é um consolo, é uma certeza, é um alívio de que diante daquela situação, diante de toda aquela perseguição, diante do final de todas as coisas, o Senhor separando, guardando o seu povo e mostrando a eles que a sua recompensa virá por perseverarem até o fim. Agora nos versos 6
em diante, nós estamos vendo aí 4 vozes de anjos. As 3 primeiras são vozes de juízo. Né? Então, no capítulo 14, no seu início, após as bem-aventuranças, o estado de graça dos crentes ter sido retratado, agora voltamos aos eventos. Esses, do verso 6 em diante, são os eventos que vão ocorrer logo antes da segunda vinda. E os 3 primeiros anjos, eles trazem uma mensagem de juízo, com um único propósito. O propósito deles, advertir a humanidade acerca do juízo divino, para que ela possa se voltar para Deus em verdadeira fé. Vamos ver essas 3 vozes desses anjos inicialmente. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. O texto da Escritura diz que é um anjo voando e falando pelo meio do céu. Eu não sei como interpretar isso, se interpreto isso de forma literal ou não. E parece que os comentários a respeito desse trecho, desse texto, eles não trazem nenhum entendimento a respeito disso. Então parece que é literal. A mesma forma que nós estamos vendo lá em Apocalipse 8,13, que diz assim: vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai dos moradores, dos que moram na terra, por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Não sabemos se essa é uma imagem ou se isso é literal. Então vamos crer que seja literal. Um anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e dizendo em grande voz, para que todos ouçam: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É isso que nós estamos vendo aqui. João está descrevendo um outro anjo, um anjo, proclamando o evangelho eterno àqueles que se assentam sobre a terra, ou, numa outra tradução, os habitantes da terra. E é interessante porque todas as vezes que ele usa essa expressão, os habitantes da terra, ele está se referindo não à humanidade como um todo, porque aí os crentes estariam incluídos, mas aos homens nesse mundo que rejeitam o senhorio de Cristo em suas vidas. E o que nós percebemos aqui, que essa não é uma mensagem de boas novas, ele fala do evangelho eterno. E a palavra evangelho é boas novas. Mas aqui no caso, essas palavras representam um memorial da verdade permanente de Deus que esses homens têm rejeitado. Esse anjo conclama os homens e mulheres a responderem à mensagem de Deus antes que venha o juízo. Porque é isso que está acontecendo aqui. O juízo de Deus está às portas. E o adjetivo eterno está apontando para a eternidade, a permanência da palavra de Deus, que é imutável. E que os homens desse mundo ignoram em seu próprio juízo. Ignoram, pervertem e não consideram a palavra de Deus como eterna e imutável. São as leis morais de Deus que o mundo tem rejeitado. E por isso, por causa dessa rejeição, esses homens têm colhido consequências amargas
muitas vezes não percebidas, por causa dos seus próprios pecados. Por quebrarem a lei de Deus, por desconsiderarem as leis morais de Deus, contidas ali nos 10 mandamentos, de uma forma sucinta. Eles recebem a consequência amarga dos seus erros. Mas muitas vezes, dentro dessas próprias consequências, eles não percebem que essas coisas são fruto do seu próprio pecado. A sua desgraça moral é fruto do seu próprio pecado. É o juízo de Deus sobre eles. Como nós vemos em Romanos, né? Quando ele diz lá, capítulo 1, né? A ira de Deus se revela sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pelo erro. Porque aquilo que eles podem conhecer de Deus, né? Eles rejeitam isso na revelação natural. A divindade de Deus e seu eterno poder. Por isso Deus os entregou às suas próprias paixões, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Isso é juízo de Deus. E ali ele está falando sobre o que nós temos visto hoje em larga escala no mundo, e principalmente no nosso país, que é a homossexualidade. A perversão moral extrema. Porque esse comportamento é o último comportamento da escala da imoralidade. E eles não percebem que eles são inflamados da sua própria sensualidade, que isso é juízo de Deus. A ira de Deus se revela. Juízo de Deus. Eles não percebem que as coisas que estão acontecendo, a prostituição, a falta de amor no mundo, adultérios, homicídios, furtos, roubos, a gravidez na adolescência, e todas essas desgraças representam o juízo de Deus sobre esses homens. Porque eles mesmos rejeitaram as leis de Deus e estão colhendo a consequência amarga das suas ações. E não percebem que essas coisas, o juízo de Deus, por causa dos seus pecados. Nós temos um exemplo disso na Escritura, dessa falta de entendimento de que essas coisas estão acontecendo como fruto do juízo de Deus. E os homens não percebem isso. E esse exemplo que nós temos é na própria igreja, no próprio povo de Deus ali no Velho Testamento. Abram Oséias capítulo 4, versos de 1 a 14. Nós estaremos vendo esse quadro. Um quadro deprimente, um quadro de pecado, em que aquelas pessoas em que a igreja ali se coloca e não percebe que é o juízo de Deus sobre os seus próprios pecados. Oséias capítulo 4. Eles não percebem isso. Eles não estão percebendo isso. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. São as consequências que nós vamos ver amargas, a falta do conhecimento, da distância de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem.
Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais esses se multiplicam, tanto mais contra mim pecam. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o Senhor. Sacrificaram sobre o cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. O que nós estamos vendo aqui é o que estamos vendo aqui em João. O juízo de Deus não é percebido pelo povo, pelos homens, pelos habitantes da terra, por causa dos seus próprios pecados. Você percebe, e essa é a noção que o livro de Apocalipse dá, e a gente vê isso também nos evangelhos, que há uma noção no mundo ímpio de uma sensação de bem-estar. E essa sensação de bem-estar envolve os homens de uma forma mortífera, de tal forma que eles não percebem, eles não conseguem ver que estão caminhando para a sua própria destruição. E o que nós temos aqui é uma mensagem de arrependimento para aqueles que têm vivido indiferentes em relação a Deus e a sua palavra. É isso que esse anjo está dizendo. É uma mensagem de arrependimento para aqueles que estão distantes, completamente distantes de Deus e da sua palavra, como é evidente à luz da mensagem do Evangelho. E essa mensagem é endereçada para aqueles que são complacentes, indiferentes, despreocupados, desatentos e descuidados com as suas almas. Abram aí Mateus capítulo 24, verso 38 a 39. Como aqueles nos dias de Noé, que casavam e se davam em casamento. As coisas estavam indo de mal a pior. Se nós olharmos ali em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus diz que o pecado havia se multiplicado, e Deus disse ao homem claramente: não, o meu espírito não agirá para sempre no homem. A partir de agora ele vai viver no máximo 100 anos. É evidente as consequências por causa do pecado. E segundo a Escritura aqui, nos versos 38 e 39, aqueles homens que estavam à porta da destruição, à porta do dilúvio, trazendo a mensagem, Cristo pregando através de Noé, como diz Pedro, naquele momento, chamando os homens ao arrependimento, porque o Senhor iria subverter a terra em águas. Eles não atentaram para isso. Não viram os sinais.
e, segundo a Escritura, só perceberam que estavam debaixo de juízo quando a porta se fecha. Verso 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa mensagem aqui, desse anjo que está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem está sendo endereçada para esses que estão desapercebidos. É para eles essa mensagem. É para esses que estão vivendo indiferentes em relação a Deus e a sua palavra. Como é evidente nas palavras do anjo no verso 7. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. O anjo está falando aqui de forma audível. E a ideia é de um anjo que voa e fala, e toda a humanidade escuta. Todos os habitantes da terra ouvem a sua mensagem. E a ideia aqui é: comecem a temer a Deus e dar glória a Ele. E dessa forma a gente percebe claramente que Ele está se dirigindo diretamente às pessoas que ainda não obedecem ao Evangelho, nem dedicam nenhum respeito a Deus. São aqueles que são insensíveis à sua palavra. Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, nós vamos ver o escritor do livro dizendo as seguintes palavras, as mesmas ditas pelo anjo. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A mensagem do anjo diz para que os homens dessem glória a Deus e adorassem aquele que fez todas as coisas. E é interessante porque nesse contexto dar glória significa a confissão da verdade por pecadores que vão comparecer diante do tribunal divino para juízo. Como nós vemos lá em Josué capítulo 7, verso 19, quando Josué está falando para Acã, ele diz: dai glória a Deus. Um contexto de juízo. Jeremias capítulo 13, verso 16. Também um contexto semelhante, um contexto de juízo. Jeremias capítulo 13, verso 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós, luz, Ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escravidão. É um contexto de juízo. É uma chamada ao arrependimento. É um aviso para que os pecadores reconheçam Deus como Senhor. E no livro de Apocalipse, essa fraseologia, temer e dar glória a Deus, é usada constantemente por João. Mas num contexto um pouco diferente daqui. Como nós temos em Apocalipse capítulo 15, verso 4, que é um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ou em Apocalipse 16, verso 9, com efeito os homens se queimaram com imenso calor
e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. A razão dessa mensagem, a razão dessa voz, consiste no fato de que a hora do juízo final se aproxima. O fim está próximo. O anjo está anunciando que o juízo de Deus já chegou. E essa referência ao tempo do juízo no livro de Apocalipse, ela é extremamente repetitiva. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, Apocalipse 6,16, não precisa abrir não. Um juízo iminente contra os pecadores é anunciado ali. Apocalipse 11:18, ali o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre os mortos. No verso 14 e 15 que nós temos aqui, dizendo que o juízo de Deus chegou, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já se amadureceu. Ou Apocalipse capítulo 16, 17 a 21, que fala do grande dia da ira de Deus. E outros textos aqui no livro de Apocalipse que fazem referência a esse juízo. E qual é o propósito? Por que somos lembrados recorrentemente no livro de Apocalipse do juízo iminente que se aproxima? Nós poderíamos dizer que é para consolo do povo de Deus. O povo de Deus está sendo consolado de que as suas fadigas nesse mundo está chegando ao fim. Senhor, até quando não vingas o nosso nome, o nosso sangue? Consolo para nós. Também serve como preparo. O Senhor, através dessas mensagens, a nós crentes, ficarmos avisados e nos prepararmos para esse dia. Como Mateus diz nas suas parábolas, o dia do Senhor vem como um ladrão. Vigiai e orai, porque não sabei a hora em que ele chega. Mas também é uma mensagem de arrependimento. Mostrar o juízo de Deus iminente sobre a humanidade significa também dizer que precisamos nos arrepender do nosso pecado. Eu poderia dar outros argumentos, outras explicações para que essa mensagem do tempo do fim, o juízo de Deus que se aproxima, ser reiterada, repetida constantemente no livro de Apocalipse. Mas eu creio que essas três aqui já são suficientes. E o que nós estamos vendo com isso é que os homens são chamados a adorar a Deus, eles são ordenados a essa adoração. E é isso que nós estamos vendo aqui. Parece que o ponto central da ordem desse anjo aqui é fazer distinção da adoração ao Deus Criador do universo. Porque essa maneira de caracterizar a Deus no Apocalipse é rara. São poucas vezes que se faz menção ao Deus Criador. Mas parece que ele está querendo fazer uma diferença, um contraste da adoração a esse Deus Criador do universo, em contraste com a adoração que nós vimos ali, a besta, como servo de Satanás, que é um grande destruidor. E aí parte-se a segunda voz. Diz assim: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Babilônia significa a destruidora de Jerusalém e do templo. E nós percebemos claramente que há uma ligação entre a primeira voz e a segunda voz do anjo. E essa ligação ela se manifesta da seguinte forma: os que não se arrependem e se recusam a dar glória a Deus, o juízo passa a ser a sua destruição.
Por essa causa, por causa disso, por essa razão, a queda dos incrédulos é inevitável quando eles se recusam a obedecer a Deus e a se arrepender. E esse brado, caiu a grande Babilônia, extraído do livro de Isaías e de Daniel. Isaías 21, verso 9, nós vemos isso lá. Que menciona sucessivamente a queda e a grandeza daquela cidade, como nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 18, verso 2 e seguintes, quando ele diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Na história da humanidade, nós percebemos que Babilônia cai 2 vezes. Por meio dos assírios e logo após alguns anos, algumas centenas de anos, ou melhor, alguns anos, mas 200 anos depois, em 539, ela cai pelos persas. Primeiro os assírios, em 689. Depois, 539, pelos persas, em torno de 200 anos. Babilônia representa o símbolo de oposição a Deus. E é uma referência a lugares onde a convergência do mal ao longo da história se manifesta. Onde as pessoas são hostis a Deus e ao seu povo. Há uma definição de um autor que define Babilônia da seguinte forma: como símbolo do espírito de impiedade que em cada era induz o povo a não adorar a Deus, o Criador. Babilônia significa inimiga de Deus, como um poder mundial que oprime os santos. E daí ela simbolizar o governo do anticristo. E é interessante porque a maneira como é descrito aqui por João, caiu no passado, se referindo a alguma coisa futura, significa dizer que aquilo irá certamente acontecer. João está certo de sua queda, porque isso necessariamente vai acontecer e contempla o futuro, mas escreve como se fosse algo passado para dar certeza de que aquilo realmente vai acontecer. E ele fala dessa cidade que representa, desse local que representa a inimizade completa de Deus, a Deus. Ele diz assim, que ela tem dado a beber do vinho da sua fúria. E mais uma vez João está fazendo menção a Jeremias capítulo 5, verso 17. Babilônia é um cálice de ouro na mão de Deus, e ela embriaga toda a terra. As nações bebem o seu vinho, e por causa disso elas enlouquecem. Elas são influenciadas por esse poder maléfico, pela sua prostituição. E essa fraseologia é uma fraseologia muito conhecida aqui em Apocalipse. Vinho e fúria e ira. Lá em Apocalipse capítulo 18, verso 3, ele fala essas mesmas palavras. Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Babilônia é a grande meretriz. Ou seja, ela tem conduzido os homens pela sua influência a voltarem-se contra Deus por meio das suas ações pecaminosas. O vinho, quando ele é retratado, quando ele é usado em demasia, é aquele que embriaga, é aquele que entorpece.
E distorce, na realidade, o comportamento de uma pessoa que quer beber de forma sóbria ou racionalmente. E esse vinho é misturado com uma prostituição, ou seja, a prostituição é uma perversa ofensa contra Deus. O texto está dizendo que as nações do mundo foram intoxicadas com essa rejeição a Deus e a sua revelação. E o que nós estamos vendo aqui diante de nós, queridos, através do texto bíblico, é a potente influência do mal exercido sobre o mundo, de modo que todas as pessoas fazem parte dele. E mais uma vez, por causa disso, temos aqui evidenciado o juízo de Deus, representando a sua ira, que está recaindo sobre aqueles que se rebelam contra Deus. A ira de Deus é algo certo. A ira de Deus é algo inevitável. A ira de Deus conduz ao dia do juízo, no qual os inimigos de Deus serão completamente eliminados e jogados em local de tormento. Esse texto, isso que nós estamos vendo aqui, queridos, é de extremo conforto para nós crentes. Porque nós somos sabedores através da sua palavra de que Deus não só está julgando o mundo por causa do seu pecado, como livrando o seu povo da mão de seus inimigos e levando-os a vencer na fé. Essa carta foi escrita na época que as igrejas ali da Ásia estavam sendo ferozmente perseguidas. E ao ouvir essa mensagem, aqueles que eram alvo dessa perseguição, por causa da justiça, por causa do Evangelho, se sentiam confortados, porque sabiam que o Senhor ia julgar esses homens por causa dos seus pecados. Até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue, como nós vemos ali em Apocalipse? Lá em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 67 a 75. Ele está falando disso. Ele diz assim, a partir do verso 68: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele todos os dias. Havia um tempo na história do povo de Deus que esses inimigos, eles se manifestavam fisicamente, através de determinadas nações que queriam apagar o nome de Israel da face da terra. Não sei se intencionalmente, entendendo que era o povo de Deus, mas pode ser que não fosse intencionalmente, mas é lógico que Satanás estava por trás dessas coisas, e por mais que esses povos se levantassem contra Israel para destruí-los, o que estava por trás era o intento de Satanás em destruir a igreja. Hoje, os nossos inimigos, eles não se manifestam fisicamente. Não necessariamente. Mas vai chegar num tempo que isso vai ser muito claro na vida da igreja. A oposição de Satanás não vai ser somente com relação
ao que nós vemos na televisão, aos conceitos e ideias mundanos, mas será também uma opressão física, uma perseguição física. E é nesse contexto que nós estamos vendo a promessa de Deus em livrar o seu povo da mão dos seus inimigos. No verso 9, temos a terceira voz. Diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice a sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este é o último anjo que está pronunciando uma advertência de condenação e destruição que está em andamento. O anjo está se dirigindo agora a todos aqueles que estão prestando culto à besta ou à sua imagem. Aquelas pessoas que adoram a besta, nesse contexto elas vão poder comprar, vender livremente, mas os que se recusam a isso, como os crentes, vão enfrentar pobreza e miséria, vão ser perseguidos. E nós percebemos claramente que esse juízo que está sendo proferido aqui é uma violação direta ao mandamento divino. Ou melhor, aqueles que violam diretamente o mandamento divino de não se curvar e adorar outros deuses. Não terás para ti outros deuses. É isso que a palavra de Deus fala lá em Êxodo capítulo 20, verso de 3 a 6. Nós estamos estudando sobre isso, né? A obrigação que nós temos, que todo homem tem, de adorar somente o único Deus, vivo e verdadeiro. E a terceira voz desse anjo, que é uma voz de juízo, está dizendo: aquele que adora a besta e a sua imagem vai receber da mão do Senhor o cálice da sua ira. Ele está dizendo claramente que esses que desobedecem ao mandamento de não ter outros deuses além do Senhor, eles vão enfrentar a ira do Todo-Poderoso. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo essa figura da imagem do vinho turbulento, da ira de Deus sendo derramada. E é interessante aqui o verso 10, quando ele diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Schumacher, ele diz o seguinte: o ato de beber o vinho num tempo futuro significa que Deus entregará o cálice diretamente ao indivíduo. O indivíduo terá que beber o cálice da ira de Deus, da mão do próprio Deus. E que isso vai ser inevitável. E essa linguagem aqui é uma linguagem de sofrimento, juízo. E nós podemos ver isso ali em Cristo, nos momentos que antecediam o seu sacrifício. Lá em Mateus capítulo 26, 42, eu peço aos irmãos que abram. A mesma linguagem é usada aqui. Mateus capítulo 26, verso 42, que diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E também lá em João capítulo 18, verso 11,
A palavra de Deus diz assim a respeito dessa mesma realidade. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? O contexto aqui é claro e juízo de Deus. E o que veio sobre Cristo? O que estava sobre Cristo? O que representava esse cálice? Esse cálice representava o juízo de Deus por causa do pecado. Não o pecado de Cristo, porque Ele era santo, porque Ele era Deus. Mas representava o juízo de Deus em Cristo por causa dos nossos pecados. É isso que aqueles adoradores da besta, seguidores de Satanás, os desavisados, os distraídos, os desatentos, os preguiçosos, irão receber da mão do Senhor Deus. Mas olha o que ele diz: é um cálice sem mistura. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. E a ideia aqui era do comportamento dos gregos, que misturavam água ao vinho para que ele não se tornasse tão forte. Para amenizar as características desse vinho e não torná-lo tão forte assim. A palavra de Deus está dizendo que a ira de Deus não será diluída, mas será derramada sem mistura. E por que ele diz isso? Porque até esse momento, até o momento presente, quando a ira de Deus vem, a sua misericórdia sempre a acompanha. Quando a ira de Deus vem, até mesmo muitas vezes sobre os ímpios, nesse mundo, a sua misericórdia vem junto. Lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2, a palavra de Deus diz, quando o Senhor fala a Abacuque, do juízo que está por vir. E aí ele diz assim: na sua ira, lembra-te, melhor dizendo, da tua misericórdia. Porque a ira de Deus, até esse momento, é acompanhada da sua misericórdia, até mesmo sobre os ímpios. Mas o anjo está dizendo que vai chegar um dia que esses homens, adoradores da besta, adoradores do diabo, e nem percebem que são, porque estão vivendo as suas vidas conforme a sua própria pretensão, conforme o seu próprio coração, são desatentos com relação às coisas do reino de Deus. Como aquele homem preocupado em encher o seu celeiro ali em Lucas, pensando que a vida dele se resumia aos bens que ele tinha, e a palavra de Deus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você fez? O que você se preparou? Qual foi o tesouro que você reservou para o mundo por vir? E aí, nesse dia, o juízo de Deus vem sem a sua misericórdia. É por isso que o verso 11 diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. A ira de Deus vai assumir proporções assustadoras. Esses homens serão atormentados íntima e externamente. As suas almas serão afetadas de dia e de noite, enquanto estão experimentando o fogo ardente e o perene mau cheiro de enxofre. Não dá para imaginar o que significa, porque
Esses homens terão corpos eternos. Porque a palavra de Deus diz que todos nós vamos ressuscitar. Uns com corpos incorruptíveis, santos, mas outros vão ressuscitar com corpos eternos. Não sei como isso funciona. E irão sofrer eternamente por causa dos seus pecados. O seu corpo irá sentir e a sua alma também será atormentada eternamente. A Escritura descreve esse tormento de forma terrível. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 31, a palavra diz que é assustador cair nas mãos do Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 19, verso 20, nós temos ali uma descrição do lugar, ou uma menção, melhor dizendo, do lago de fogo e enxofre. Verso 20, Apocalipse 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Esse é o lugar de tormento. O lugar em que estarão presentes a besta, o falso profeta, a besta, o anticristo, o diabo e todos os ímpios sofrendo eternamente por causa dos seus pecados. Enquanto os santos estiverem na glória, gozando a eternidade juntamente com Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, glorificando a Deus com corpos incorruptíveis, esses homens estarão concomitantemente sofrendo eternamente por causa dos seus pecados. E os santos anjos e o Cordeiro de Deus concordam com o fiel juízo que Deus pronuncia sobre os seus inimigos. Henry Barclay, em seu comentário do Apocalipse, ele escreve o seguinte, ele diz assim: se os cristãos nas estacas ou nos anfiteatros sofreram à vista de uma multidão de companheiros seus, os que negam sua fé devem sofrer diante de uma muito augusta assembleia composta dos santos anjos e do Cordeiro. Eles irão sofrer eternamente diante do trono de Deus, enquanto nós estaremos gozando da presença de Deus na eternidade. O princípio é semelhante à história de Lázaro, que nesse mundo viveu de forma regalada, do rico, que nesse mundo viveu de forma regalada, e Lázaro, que mendigava a sua porta. A situação vai se inverter. Agora nós lá estaremos em gozo eterno. E aqueles que, como o rico, desprezaram o Evangelho, estarão em completo sofrimento. E aí no verso 12 ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É interessante que ele descreve a sorte dos ímpios e o juízo perfeito que Deus estabelece sobre eles, mas não esquece dos santos. Ele tem uma palavra para eles. E que palavra é essa? Como viver no mundo pagão e hostil? Como viver diante de toda essa situação
Como viver diante da opressão de Satanás, desse mundo em que o pecado habita. Como viver? Como viver diante dessa luta árdua, que cada dia mais o fim se aproxima, e por mais que o juízo de Deus venha sobre os homens e afastem concomitantemente esses homens do povo de Deus, da opressão, e que esses juízos também servem como uma libertação para o povo, que estará sofrendo perseguição feroz de Satanás. Como viver? E aí ele explica: guardando a fé e os mandamentos. Guardando a fé e os mandamentos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo diz que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Porque os crentes que põem em obra a sua fé em Cristo, eles vão provar constantemente a fidelidade de Deus nas suas vidas. Mesmo em meio a todo esse caos, a todo o juízo de Deus, eles estarão seguros. Porque perseveraram. Continuaram firmes. Não abandonaram, nem arredaram o pé das suas convicções. E morreram, se possível e se necessário, por causa do Evangelho. É dessa forma que João retrata e faz essa distinção entre aqueles que serão destruídos e destinados à destruição, porque não perseveraram, porque não guardaram os mandamentos, porque não viveram de conformidade com o Evangelho de Cristo, porque não entregaram as suas vidas a Cristo, porque não disseram que o Evangelho é a coisa mais importante e vital nas suas vidas, e que eles precisam viver dessa forma, independente das circunstâncias, confiar e colocar o coração no Senhor, apesar de toda oposição, de toda ansiedade, entendendo que o Senhor, em todas essas situações, tem cuidado de nós e vai levar-nos à vitória final. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa saúde, com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, com as nossas finanças, né? E nos esquecemos que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque se eu cuidar dessas coisas, essas coisas vão perecer. A minha saúde vai acabar. O meu vigor acaba. Mas aquelas coisas que são eternas, elas continuam. A minha fé não morre. Ela continua. E vai haver um dia em que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Eles receberão os seus corpos agora, não mais com a mancha do pecado, não mais limitados, mas corpos incorruptíveis. E iremos viver eternamente com o Senhor. São essas coisas que devem consolar o nosso coração. É interessante entendermos isso quando não estamos passando por essa situação, para que quando chegarmos nessa situação,
percebemos que a nossa vida não vale nada, que o nosso corpo não vale nada, que existem coisas que são muito maiores do que isso, que é a nossa eternidade. Porque um dia o Senhor vai julgar, como já está julgando o mundo. E aqueles que se preocuparam com seus corpos, aqueles que se preocuparam com a sua vida, por isso adoraram a besta, por isso moldaram esse mundo, por isso negligenciaram o Evangelho, por isso fizeram vista grossa a essas coisas. Eles serão jogados, lançados no lago que arde o fogo e enxofre. Como a própria Escritura diz, a saber, a segunda morte. Queridos, nós estamos nesse mundo todo o tempo para nos lembrarmos de que não fazemos parte dele. Todas essas coisas que acontecem, que a Bíblia que está nos dizendo em Apocalipse, para nós crentes, mostra que esse mundo não nos pertence. Que nós não pertencemos a esse mundo. Porque se nós pertencêssemos a esse mundo nos amaria e nos acolheria. Mas agora ansiamos por uma pátria superior, celestial. É essa a nossa aspiração e o nosso desejo. É viver nesse mundo como se já vivêssemos no porvir. Vamos orar.